Olá, pessoal! Este vídeo vamos falar sobre controle e prevenção de doenças crônicas na comunidade. É um assunto muito complexo e muito amplo, porque quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de várias pessoas, com várias culturas, com várias idades, com várias características genéticas específicas, e são pessoas que têm muito risco de adoecer, e essas doenças geralmente são silenciosas. Qual que é a diferença de uma doença aguda, uma doença agudizada, para uma doença crônica? A doença aguda, o início dela é súbito e a sintomatologia dela é muito exacerbada. A agudizada, também ela é súbita, mas os sintomas são tão exacerbados que a pessoa acha que vai morrer, como por exemplo uma crise de cólica renal. Já quando nós falamos de uma doença crônica, ela é uma doença silenciosa e ela sempre vai perdurar mais que 6 meses. Em 6 meses eu não consigo devolver a saúde para essa pessoa e essa pessoa vai manter esse estado de saúde para o resto da vida. A gente fala que ela é considerada como uma doença crônica. A única doença que a gente não encaixa muito bem nessa definição é o câncer, porque pessoas com câncer, ela pode ter câncer por 2, 3 anos e ser curada, tá certo? E ela sendo curada, a gente não considera como uma doença crônica. Geralmente, a doença crônica a gente precisa estabilizar, ou seja, tentar fazer com que essa doença ela estacione e ela não progrida. Tudo bem, pessoal? A partir daí, nós vamos avaliar e controlar a saúde da população, primeiramente com a orientação. Primeiro, eu preciso definir bem o que é a doença, preciso definir bem como se adquire essa doença, como que é o comportamento da doença dentro do organismo da pessoa, quais são os níveis aceitáveis dessa patologia. Depois que eu definir os níveis aceitáveis, qual que é o tratamento, por quanto tempo é o tratamento, qual que é o custo do tratamento, se o SUS libera ou não o tratamento gratuito para essas pessoas, e como que eu faço o acompanhamento médico para conseguir determinar se a doença ela estacionou ou se essa doença está progredindo. A partir daí, eu vou precisar de alguns exames específicos para fazer o controle da patologia. Vocês conseguiram entender qual é o caminho que eu vou utilizar para poder fazer essa avaliação da patologia? A partir daí, eu vou precisar entender se eu não controlar essa doença, qual é o risco que ela pode causar à saúde da pessoa. Então, dentro das doenças que mais são, eh, como eu posso dizer, mais são acompanhadas dentro da unidade básica de saúde, é a diabetes, é a hipertensão, doenças hormonais, como por exemplo o hipotiroidismo e o hipertiroidismo. A gente também controla obesidade e a gente controla também estado nutricional, que são uma das alterações que ao longo do percurso ela pode gerar problemas cardiovasculares, pode gerar problemas neurológicos, né? Como por exemplo, desenvolver um AVCI, um AVCH. Algumas doenças também motoras podem desenvolver também artrite, artrose, osteoporose, pelo próprio fato da idade. E até o próprio fato do trabalho que a pessoa exerce, que acaba lesionando ossos, tendões, articulações. Então, quando eu levanto um programa de saúde da população relacionado a patologias e doenças crônicas, o acompanhamento e a assistência ela é fundamental. E quando a gente fala de assistir, não é só conseguir passar em consulta, é a pessoa conseguir fazer o tratamento direitinho. Tanto entender como ela vai fazer o uso dos medicamentos, onde que ela pode buscar esses medicamentos de forma gratuita, se ela não tiver condição, e como utilizar da farmácia popular, né? Que é um problema que a gente tem, que alguns postos que distribuem a farmácia popular, que geralmente são farmácias privadas, acaba tendo falta de alguns medicamentos. E quando a gente fala dos idosos, a gente tem um problema maior, porque se muda o laboratório, o idoso ele não quer tomar, e às vezes ele também não tem o dinheiro para comprar um medicamento específico. Então, assistir à saúde em doenças crônicas é algo muito importante, para que esse cliente ele não saia de uma assistência primária para ser assistido numa assistência secundária, ou até mesmo numa assistência terciária no processo de reabilitação, por conta de um infarto, por conta de um AVC, por conta de uma trombose, que são patologias que elas podem ser prevenidas e melhoradas, tá certo? E quando nós falamos de doença crônica, a pessoa ela precisa entender que a partir de agora é controle.
né, que infelizmente ela não vai conseguir retornar ao estado de saúde anterior depois que a patologia ela foi instalada. Por isso que é muito importante o fator genético para que a gente consiga, de uma forma efetiva, tratar essas pessoas antes que elas adoeçam, como por exemplo a hipertensão na população negra. Então, se eu tenho um jovem de 17, 18, 19 anos que apresenta já sinais de hipertensão, ele precisa ser assistido pelo cardiologista para que a gente faça um acompanhamento. Preciso avaliar a parte renal para ver se a hipertensão dele não é de fundo renal, para que ele não acabe posteriormente entrando na fila de um transplante cardíaco ou de um transplante renal, ou acaba tendo um infarto, um AVC mais jovem.